coloquei na primeira página para nós essa obra maravilhosa de Michelangelo na Capela Sistina, em Roma, que nos demonstra também, né, a evolução do espírito no seu poder de criação, na sua capacidade imaginativa. São a arte, a música, tantas coisas maravilhosas que nós temos que engrandecem a nossa alma, o nosso espírito e nos ligam às esferas maiores da vida. Nós vamos falar hoje da evolução material e espiritual. Nós não podemos esquecer da evolução no sentido, primeiramente, de Moisés. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, né? E naquela época foi a lei moral que nós tivemos acesso, porque ainda não tínhamos a capacidade que temos hoje. Então ele traz uma lei que ela também, além de ser uma lei de princípios espirituais, ele também nos traz princípios morais, princípios de convivência sociais, para que nós pudéssemos ter uma convivência em sociedade. Isso lá atrás, há milênios atrás. Depois nós temos Jesus, que chega para nós e nos traz a evolução no sentido de nos mostrar que é somente através do amor que nós vamos alcançar a grandeza espiritual. Jesus já vem e não se preocupa em nos falar das coisas materiais, mas a sua essência, ela é toda espiritual. Jesus vem alimentar as nossas almas, sedentos que estávamos do grande ensinamento, sedentos que nos encontrávamos da maneira para chegarmos ao Pai, da maneira para encontrarmos o caminho da nossa salvação espiritual. E depois Moisés, Jesus, nos vem a doutrina espírita. Em abril de 1857, quando nós já éramos capazes de buscar maiores entendimentos, ela chega para nós e traz no seu bojo vários esclarecimentos, porque nós nos perguntávamos de onde viemos, para onde vamos, tantas dúvidas que tínhamos, e a doutrina espírita, ela vem aclarar essas dúvidas que nós tínhamos, e através dela nós conquistamos muitos ensinamentos que nos possibilitam cada vez mais ter uma vida mais plena. A doutrina espírita, ela chega como ciência, filosofia e religião. Então nenhuma doutrina jamais conciliou esses 3 pilares. O cientista, ele se achava avesso à religião. A religião não encontrava na ciência nenhum meio de convergência. E a doutrina espírita nos chega e nos mostra que nós sim precisamos da ciência. A ciência, ela é super importante na nossa vida material. A religião, ela é importante porque a doutrina espírita vem nos reafirmar que Jesus é o nosso mestre. Jesus é quem é a maior autoridade que já pisou nesse planeta. E as coisas que ele falava, como ele mesmo disse, jamais passarão para nós aqui na terra, porque o que ele nos trouxe é a maior verdade que nós conhecemos, é uma verdade insuperável. Todo o bojo do Evangelho é a maior verdade que esse planeta já conheceu. Então a doutrina dos Espíritos chega e ela nos mostra que a gente precisa respeitar os conhecimentos, tudo aquilo que a ciência nos traz, e ela se torna uma aliada da ciência no intuito de cada vez mais
nós aprimorarmos o nosso conhecimento, a nossa vivência e buscarmos sempre evoluirmos, não só aqui na terra, mas evoluirmos sempre espiritualmente. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre a evolução material e a evolução espiritual. Então, vamos começar pelo livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que o Kardec, juntamente com os Espíritos, publicou, né? Então vamos lá, a pergunta 27 do livro dos Espíritos: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Os Espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, gente, a tríade universal, ela é Deus, Espírito e matéria. Então, esses são os três elementos principais do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus é o onipotente, o onipresente, o onisciente. Esses são os atributos de Deus. Onipotente, porque Ele pode tudo. Onisciente, porque Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de todas as coisas. E onipresente, porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esses são os atributos de Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. É Deus. O Espírito é o princípio inteligente. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição. Então, nós carregamos em nossa consciência a centelha divina. Então, por que nós temos sentimentos? Por que nós sabemos quando estamos errados? Por quê? Porque nós carregamos em nós a centelha divina. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Ele colocou em nós sentimentos. Isso nos difere dos animais irracionais. Por quê? Porque nós temos sentimentos. E isso nos liga a Deus. O nosso amor, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, os sentimentos nobres nos ligam a Deus. E a matéria, que é o laço que prende o Espírito, onde ele se manifesta. Então vejam bem, o Espírito, ele é anterior à matéria. Nós somos seres essencialmente espirituais. Agora, nós precisamos da matéria para evoluir, porque é na matéria que a gente coloca à prova tudo aquilo, todo o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, a gente vai colocar na matéria. Então, o espírito, ele fica preso à matéria com a necessidade de evolução. E é através dessa prisão, entre aspas, quando a gente, igual agora, nós estamos aqui encarnados, nós estamos presos à matéria. O nosso espírito está preso, entre aspas, ao nosso corpo. E a gente precisa disso, para que a nossa evolução, ela se manifeste. A gente não pode evoluir apenas no plano espiritual. Nós precisamos das reencarnações para que nós possamos alcançar o processo evolutivo ao qual nós estamos fadados. Nós estamos fadados a evoluir. Jesus nos disse: sois deuses. Ele falou, não é eu que estou falando, é Jesus que falou. Sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque Jesus, ele participou do processo da criação da terra. Jesus é um Espírito Cristo, é um Espírito
que tem a capacidade da criação de mundos. Ele, juntamente com espíritos da grandeza dele, participaram da criação do planeta mesmo, não só da parte espiritual, da parte material também. Então nós temos aí 4 bilhões e meio de anos a Terra. Então, quer dizer, nós somos novos aqui. Nós estamos aqui há 100 e poucos mil anos. A Terra já tem mais de 4 bilhões e meio. Então vejam bem a grandeza da criação. Vejam bem quantos processos foram necessários para a Terra chegar a ser essa moradia maravilhosa que ela é hoje. Essa moradia cheia de natureza, cheia de possibilidades, cheia de seres, e nós aqui evoluindo aqui. Então, são quantos bilhões de anos para chegar até aqui? E Jesus é o partícipe, Jesus é um dos atores principais da criação do nosso planeta. Então, se Ele nos disse, sois deuses, farão o que eu faço e muito mais, por quê? Porque Ele sabe da capacidade evolutiva de cada um, porque nós evoluiremos, uns mais rápido, outros menos, mas todos nós estamos evoluindo. Só de estarmos aqui hoje, todos nós estamos, não estarmos aqui na doutrina espírita, mas estarmos no planeta, a gente já está evoluindo. Nós já passamos por quantas reencarnações aqui na Terra para chegar aqui hoje? Nós viemos no mundo primitivo, o mundo da idade das cavernas, e depois nós passamos para o mundo que nós estamos hoje, o mundo de provas e expiações. Então, nós já estamos nessa sequência de evolução aqui há algum tempo. E o Espírito, se você pega, tem muitas frases, muitos escritores espíritos, eles nos falam que o corpo é o tirano do espírito. Por quê? Porque quando a gente está encarnado, a gente está preso ao corpo físico, a gente não tem a percepção do plano espiritual muitas das vezes. A gente traz um esquecimento daquilo que nós já fomos em existências anteriores. Porque esse esquecimento é muito importante. Sem ele, sem o esquecimento, seria muito difícil para nós. Se nós lembrássemos de todas as nossas encarnações anteriores, se eu lembrasse da pessoa que está fazendo parte da minha vida, o que ela foi na encarnação anterior, não talvez na última, mas em outras pregressas, seria um dificultador. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem pessoas na nossa caminhada que são pessoas que não são muito simpáticas a nós. Ou elas fizeram alguma coisa conosco, ou nós fizemos alguma coisa com elas. Então, se você não tem o dom do esquecimento, isso dificulta para que você faça nessa vida aquilo que você veio fazer. Então a gente tem que entender que o presente, estarmos aqui, é o momento ideal para cada um de nós. É o melhor que pode nos acontecer hoje, é estarmos aqui e fazermos o melhor de cada um de nós estando aqui. Então, é claro que muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não mereço o que está sendo acontecendo na minha vida nesse momento. É um grande engano quando a gente fala isso. É difícil para a gente às vezes fala isso. Por que eu estou passando por isso? Mas eu nunca fiz nada para merecer essa situação. Mas, infelizmente, gente, o infortúnio não é endereço. Miramês já dizia isso. E André Luiz nos diz que a dívida acompanha o devedor. Então, às vezes, uma dívida nossa, ela não é paga. Deus não nos manda para fracassarmos. Deus nos manda para que nós possamos ter sucesso. Os espíritos que cuidam da nossa reencarnação, eles fazem o possível para que nós tenhamos condições de êxito. Sempre, para que nós consigamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Então, muitas das vezes as coisas que estão acontecendo, a gente pensa que nós não somos merecedores, mas nós somos merecedores. Então hoje é um momento ideal para que a gente tenha uma encarnação
de sacrifícios, uma encarnação buscando sempre o melhor. Por quê? Porque vai redundar no futuro melhor para todos nós. Então, quanto melhor nós fizermos, melhor será o nosso mundo. A gente sempre tem que se esforçar, sempre, em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer situação. Por quê? Porque isso vai nos dar uma condição melhor no futuro. É isso que a doutrina dos Espíritos sempre nos mostra. Maior aqui. Pode ser. Do meio. De baixo. Então, gente, o progresso e evolução. O progresso, ele se refere muito à questão material, tá? Por isso que ele está colocado ali numa reta linear, na horizontal. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pode ter um progresso material, mas isso não quer dizer que a gente está tendo uma evolução espiritual. Então, muitas das vezes a gente vê a pessoa tinha uma condição financeira muito humilde e tudo, e ela trabalhou, é claro, ela se esforçou e ela alcançou uma condição financeira muito boa, mas isso não quer dizer que ela alcançou uma condição espiritual melhor, porque muitas das vezes a pessoa, o próprio Evangelho nos fala isso, a pessoa que vem de uma classe baixa e ela tem uma evolução material na Terra, ela tem por obrigação de, quando ela atingir um nível social, um nível financeiro maior, ela tratar as pessoas mais humildes, como ela já foi, de uma maneira muito melhor do que aquele outro que não conhece, porque aquela pessoa que às vezes ela veio uma condição financeira maior e não sabe o que é a dificuldade de ser pobre, não sabe o que é a dificuldade de não ter um salário até o final do mês, dá o dia 20, o salário já acabou. Então a pessoa tem que ficar se virando para terminar o mês. Então, porque às vezes essa pessoa ela tem muito mais compromisso em ser uma pessoa caridosa, em ser uma pessoa digna com o seu próximo, do que aquele que já veio com uma condição financeira melhor. Então, por isso que eu coloquei dessa maneira. Já que a evolução ela já é transcendente, ela já é ali no caso, coloquei para cima na vertical, exatamente por isso. Por quê? Porque a evolução transcende. A evolução, se você pega, por exemplo, o Chico Xavier, né, que é um grande exemplo para todos nós da doutrina espírita, é o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele foi uma pessoa que ele não pegou um centavo dos livros que ele escreveu, foram mais de 400 livros que ele psicografou. Então, todos esses livros, os direitos autorais, eles são da Federação Espírita Brasileira. E o Chico nunca ficou com nenhum centavo. Então tem muitas histórias do Chico, que é uma história muito interessante. Quando ele morava em Pedro Leopoldo ainda, ele estava passando por uma situação financeira muito difícil mesmo. E ele e o pai dele ainda ficou doente, e ele era o irmão mais velho da casa. Então ele ganhava muito pouco na época, e mais vários irmãos e tudo, e ele não tinha dinheiro para pagar nem comida mais. Aí antigamente existia as cadernetas, né? Aí o moço ia lá da mercearia, anotava na caderneta. Eles ficaram devendo, se eu não me engano, foi 1 ou 2 anos para a mercearia, que o pai ficou doente, não podia trabalhar. E aí o pai dele falava com ele, muito engraçado, o pai dele falava assim: ô Chico, esses livros que você escreve aí, não é para ajudar os pobres? Ele fala, não é para fazer a caridade? Ele fala, mas nós não somos pobres, mas nós somos pobres, meu filho, nós somos de caridade. Você não pode pegar um pouquinho de dinheiro para a gente pagar nossas contas aqui, fazer uma comprinha. Ele falava, não posso. Ele nunca pegou um centavo para se beneficiar dos livros que ele escreveu. Então, o Chico, ele teve progresso financeiro
financeiro na vida dele? Muito pouco progresso financeiro. Por quê? Ele era um funcionário público. Ele trabalhava na Secretaria da Agricultura, funcionário público do Estado de Minas Gerais. Então, ele viveu do seu dinheiro de funcionário público, ele aposentou como funcionário público e viveu o resto da vida dele como funcionário público. Então, as evoluções, os progressos patrimoniais e financeiros dele foram muito poucos, uma vida muito humilde. Agora, e o processo de evolução espiritual dele? Não dá nem para a gente mensurar, né? Porque as obras dele são muito importantes para nós da doutrina. A coleção Antero Luiz e tantas outras obras dele, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o espírito Humberto de Campos acreditou essa obra para ele. Aí depois até o Humberto de Campos teve que mudar teve que passar a assinar por um pseudônimo de irmão X. Por quê? Porque a família de Humberto de Campos, ela queria os direitos autorais do livro de Humberto de Campos, mesmo ele já tendo desencarnado, mas como ele o Chico psicografava com as obras dele, aí depois eles tiveram até que mudar o nome dele para a família não pedir esses direitos autorais. Então, você pega aquela obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que é aquela obra muito importante na história do Chico? Essa obra, ela quer nos trazer. Ela quer nos trazer que muitas das vezes o progresso de uma nação, por exemplo, nós vemos muitas nações de primeiro mundo onde o progresso é muito grande, né? Lá está tudo organizado, tudo certinho, tudo na hora certa e tal. Mas aquelas nações, muitas das vezes, elas têm progresso, mas às vezes elas não têm evolução espiritual. Às vezes são pessoas que não são carinhosas, que não são cordiais. Às vezes você vai no país deles, eles não te tratam bem. Ao contrário do brasileiro, as pessoas chegam aqui, nós somos super cordiais, nós queremos sempre ajudar, estamos sempre sorrindo. Então, essa obra, igual eu falei com vocês, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra em que nos mostra que o Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo para ser o quê? O celeiro do mundo, que nós temos terras, nós temos riquezas minerais, riquezas naturais, e também do lado espiritual. Nós somos a maior nação espírita do mundo, é a nossa. Aqui é onde existem mais espíritas, é no Brasil. Para vocês terem ideia, não sei se vocês se lembram, o Chico Xavier, ele foi eleito o mineiro do século, no século passado, né, no século XX, e ele foi eleito também pela revista Época a maior personalidade brasileira de todos os tempos. O Chico Xavier foi eleito. Então, no Brasil, nós temos aqui uma capacidade de evangelho, uma capacidade de amor ao próximo muito grande, que nos credencia a ser realmente essa pátria no futuro do evangelho e ser aquele que vai alimentar o mundo, não só através dos grãos, através do agronegócio, mas através também dos sentimentos, mostrando ao mundo que nós conseguimos conviver aqui na nossa miscigenação. Nós temos a genética 1/3, todos nós, já foi estudado isso. A genética do brasileiro é 1/3 europeu, 1/3 africano negro e 1/3 indígena. Nós somos seres totalmente misturados. Então, e nós conseguimos conviver de uma maneira muito harmônica com essa miscigenação. E isso é um grande exemplo para o mundo, porque você vê quantas guerras étnicas são travadas o tempo inteiro. O tempo inteiro nós temos guerra, porque um povo não aceita o outro, porque um não aceita a religião, guerras religiosas. E aqui não. Aqui você pode ser espírita, você pode ser protestante, você pode. É claro que tem algumas coisinhas que acontecem,
mas em qualquer lugar que você for, você tem direito à sua liberdade religiosa. Então o Brasil tem tudo para ser essa pátria do Evangelho. Se nós vamos nos tornar essa pátria do Evangelho, vai depender de cada um de nós. Vai depender do nosso esforço em transformar o Brasil nessa grande nação, não só do ponto de vista do progresso material, mas também da evolução espiritual que nós temos capacidade de alcançar. A evolução para a doutrina espírita significa modificação de comportamento pelo acúmulo de experiências, conhecimento, na medida em que os limites pessoais são ultrapassados, as potencialidades desenvolvidas e as capacidades são colocadas a serviço das pessoas com as quais se convivem. Então vejam bem, gente, a modificação do comportamento é muito importante, porque se você entra para a doutrina espírita e você já está há uns 2, 3 anos na doutrina espírita e você não modificou em nada o seu comportamento, alguma coisa está errada. É claro que ninguém vai tornar anjo aqui no dia que sair daqui e vai virar anjo, não é isso. Mas se você está na doutrina espírita e você está disposto a fazer uma reforma íntima, a se melhorar como ser humano, você tem que fazer a modificação do seu comportamento na medida em que os limites pessoais são ultrapassados. Então você tem que se esforçar, gente. Não adianta, a gente não pode vir aqui na palestra ou a gente vai ler um livro e vai achando que vai resolver, porque nós temos que nos esforçar para que todo esse conhecimento, esse acúmulo de experiência, ele seja colocado no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nas pessoas que convivem conosco. Esse a serviço das pessoas que estão conosco. Esse é o objetivo da doutrina dos Espíritos. É o objetivo de nos tornar pessoas melhores, nos tornar espíritos melhores. Esse é o objetivo. O conhecimento é maravilhoso, a gente aprender tudo é maravilhoso, mas o mais importante de tudo é a transformação que cada um vai fazer em si. Isso é o mais importante na doutrina dos Espíritos, a famosa reforma íntima. A evolução na Terra, ela se dá por provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E a prova e a expiação, ela vem através da dor e do sofrimento, né? Igual eu falei, a Terra é um planeta maravilhoso, é um lugar magnífico, mas nós estamos no processo evolutivo. Já foi falado, talvez vocês já escutaram aqui, que a Terra, daqui a pouco tempo, ela vai entrar no mundo regenerativo, no mundo de regeneração. É a próxima evolução dos mundos. A primeira foi lá, o mundo primitivo. Agora o que nós estamos, prova e expiação. E a nossa próxima etapa evolutiva do planeta é o mundo de regeneração, que nós vamos entrar nele daqui a pouco tempo. Então, ainda estamos no mundo de provas e expiações. E é nítido para nós como é o mundo de provas e expiações. É muito claro. É muita dor, é muito sofrimento, é muita angústia, é muito medo. A gente está presenciando aí, infelizmente, mais uma guerra que começou esse final de semana, né? Nós já tivemos no ano passado uma guerra terrível, terrível, porque a Rússia, na invasão da Ucrânia, né? A pessoa do dia para a noite, ela ser expulsa de casa, igual os ucranianos foram expulsos, agora de novo, né? Essa guerra terrível que está acontecendo. Então isso tudo é um mundo de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento, ela está sempre na nossa vizinhança, como está conosco mesmo.
quando ela não está invadindo a nossa vida pessoal, ela está invadindo a vida de alguém que a gente conhece, ou de um país vizinho, ou de um lugar que a gente gosta. Então, esse é o mundo de provas e expiações. Agora, é porque Deus não gosta da gente? É porque Deus quer nos punir? Não, gente. Deus nos ama. Ele é o nosso Pai maravilhoso. A dor, para nós, na realidade, ela é educativa. Quando a gente sofre dor, a gente sabe que não é bom. Então, se a gente vai infligir a dor a alguém, nós já sabemos que aquilo não é legal. Então, quando a dor vem na gente, ela nos torna melhores pessoas, ela nos torna mais humildes, mais complacentes, mais tolerantes. Esse é o objetivo da dor, é nos tornar pessoas melhores. Por isso que Deus nos iguala a todos na dor. Ele permite que todo mundo sinta dor, porque assim todo mundo vai ter compaixão do seu semelhante. Esse é o objetivo verdadeiro, é que nós sejamos irmãos nas dores e que façamos o melhor ao nosso semelhante. No sentido filosófico da dor, Schopenhauer falava que o desejo é a causa da dor. É uma frase muito profunda e que tem muito fundamento, né? Quando a gente deseja muito alguma coisa e não consegue, aquilo nos traz dor. Então, filosoficamente, ele dizia que quando você desejava uma coisa e você conseguia, aí você queria desejar outra, e aí sucessivamente. Então, uma hora você teria uma dor muito grande, porque nem tudo aquilo que você deseja, você vai alcançar. Isso aí todos nós sabemos disso. O budismo nos diz que a anulação do sofrimento através da invalidação da vontade. Então, o budismo fala, você tem que anular a sua vontade. Então, se você anula a sua vontade de alguma coisa, você anula o sofrimento futuro. Por quê? Você não vai desejar, você não vai sofrer. Então, você só vai conquistar aquilo que você não desejar. Então, é até assim meio contrassenso, né? Porque como que você vai querer aquilo que você não deseja? Então seria como se as coisas viessem para você sem você desejar. Mas nós precisamos querer também. As coisas nós temos que querer as coisas, mas nós temos que saber querer para que nós possamos merecer. Então, se a gente sabe o que a gente quer, a gente não vai sofrer com essa frustração de não alcançar. O catolicismo, ele nos fala que a dor no mundo é por causa do pecado original, não é? Então, quer dizer, Adão e Eva lá comeu a maçã e nós sofremos por causa desse pecado original, né? Aí ele nos fala também do sacrifício vicário, quer dizer, o sacrifício que Jesus fez por todos nós. Jesus pegou os nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados e nos purificou dos nossos pecados. Então, quer dizer, a gente sabe através da doutrina espírita que as coisas não acontecem assim. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E nós temos que acertar, dentro da lei divina, aquilo que nós erramos. É a lei de ação e reação. Ela é para todos nós, essa lei. Então, se você comete um delito, você é responsável por aquele delito. E você tem que se acertar perante a lei divina daquele delito que você cometeu. É uma questão de justiça divina. É claro que Deus vai nos dar todas as condições para que nós possamos acertar essa nossa dívida, mas não quer dizer que nós não tenhamos mais, a não ser igual o apóstolo nos diz: o amor apaga uma multidão de pecados. Paulo, por exemplo, ele era perseguidor dos cristãos, né? Então ele perseguiu os cristãos, fez muita maldade com os cristãos, mas depois que ele conheceu Jesus na estrada de Damasco, ele foi
foi o maior divulgador do Evangelho na Roma Antiga. Ele divulgou o Evangelho para toda Roma. Então, Paulo, o amor que ele tinha por Jesus, é um amor, assim, dos maiores amores que a gente vê no Evangelho, é o amor de Paulo por Jesus. É uma coisa muito bonita o amor de Paulo por Jesus. Então, quer dizer, o Paulo, o amor que ele teve, talvez muitos dos seus erros tenham sido perdoados devido a tanto amor que ele teve por Jesus e a tanto amor que ele teve por tantas pessoas em nome de Jesus. Então, a não ser que a gente implemente na nossa vida um amor de uma forma tão sublime que a gente alcance esse perdão de muitos erros nossos do passado. Porque Deus quer que nós sejamos capazes de ser cada dia melhor, conforme eu disse. O Espiritismo, a Joana de Ângeles, ela escreve muitas obras dela com Divaldo Pereira Franco, aquele escritor baiano. Então, a Joana de Ângeles fala que provas e expiações de qualquer modo são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação. Então, gente, provas e expiações, elas são elaboradas por nós mesmos. As expiações que nós temos foram criadas por nós mesmos. Não foi criada pelo outro, foi criada por nós mesmos. Nós somos os verdadeiros artífices de tudo aquilo que nos acontece. Então, uma prova que você está passando, uma expiação que está passando, não adianta você culpar o seu próximo. Você mesmo elaborou. E essas provas e expiações são elaboradas a fim de repararmos faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar. A dor, ela vem para quê? Para que nós possamos superar. Superando a dor, nós vamos crescer. Porque quando a dor vem, nós temos a opção de nos revoltar ou de aceitar. Se a gente se revolta com a dor, nós vamos nos tornar pessoas amargas, infelizes, e vamos prejudicar a quem? A nós mesmos. É claro que a gente vai prejudicar alguma pessoa do nosso convívio, mas o maior prejudicado somos nós mesmos. Nós estamos perdendo a oportunidade que a dor está nos dando. Ela está nos dando a oportunidade de nos superar. Para quê? Para recursos valiosos da libertação. A dor que nos acomete não é para nos punir, é para nos libertar. À medida que nós somos capazes de entender que ela é essa bola propulsora que vai nos dar condições de evoluir. É difícil? Claro que é difícil. Ninguém está falando que é fácil. Ainda mais no estágio de evolução que nós nos encontramos, é difícil. Muitas dores são difíceis para nós superarmos. Muitas pessoas, infelizmente, se perdem devido às dores que a vida traz. Mas nós temos que enxergar de uma maneira otimista, como a doutrina dos Espíritos nos mostra. De uma maneira que é possível superar essa dor e que é possível se libertar de tantas outras dores que nós trazemos no hoje do nosso ser. E com a doutrina dos Espíritos, nós temos muitos recursos que nos ajudam a superar essa dor. Por quê? Porque a doutrina dos Espíritos nos explica. Você está tendo essa dor porque você já causou uma dor, meu querido. Você não está tendo essa dor, não é porque Deus não gosta de você, não. É porque você já fez outras pessoas sofrerem. E agora é o seu momento de se alinhar perante a lei divina, de você se harmonizar perante a lei de Deus com aquilo que você fez com o seu próximo.
Leon Denis é um escritor espírita da época de Allan Kardec. Então, ele após a morte de Allan Kardec, ele continuou o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Inclusive, os espíritos nos falam que se Allan Kardec tivesse falhado no seu processo da decodificação da doutrina espírita, Leon Denis seria a pessoa que faria esse trabalho. Então veja como a espiritualidade é. Ela mandou Kardec, mas também ela mandou Leon Denis. Se Allan Kardec por algum motivo não desse conta da sua missão aqui na Terra, Leon Denis continua. Porque a missão aqui na Terra, gente, não é fácil para ninguém não. Não é fácil para ninguém não. Não é só nós aqui, pobres mortais aqui, que temos dificuldade nas nossas lidas diárias. Até o Allan Kardec, a própria espiritualidade superior mandou junto com ele Leon Denis, porque quando a gente chega na Terra, muitas variáveis são colocadas, muitas. Então, às vezes, a gente vem do plano espiritual certos de que nós vamos conseguir fazer determinada missão, que nós vamos conseguir espiar tal coisa, mas chega aqui embaixo, gente, não é fácil. A vida material exige muito de nós, muito de nós. Então, até para Kardec, esse espírito com uma capacidade evolucional maravilhosa, existia um plano B, se ele não conseguisse. E Leon Denis era o plano B. Então, Leon Denis nos fala que a dor é purificação suprema, a fornalha, onde se funde o egoísmo e se dissolve o orgulho. Por quê? O que nós temos de sobra na nossa personalidade? Orgulho e egoísmo é o que mais a gente tem. Então a dor, ela vem dissolver, ela dissolve todo o nosso orgulho. Quando ela nos joga no chão, que ela mostra que a gente não é nada, nem o nosso corpo é nosso, que no dia que a gente partir, o nosso corpo vai ficar, aí a gente vai, quando a gente está num processo terrível de dor e de sofrimento, aí a gente joga um pouco do orgulho e um pouco do egoísmo fora. E quando a gente joga o orgulho e o egoísmo fora, o que está acontecendo? Nós estamos evoluindo. Nós estamos nos livrando de uma carga, de um peso que não faz bem para nós. Não faz bem para nós. São as maiores chagas das nossas falências, enquanto ser humano, enquanto nações, enquanto empresas, é o orgulho e o egoísmo. Quando a gente se acha muito grande, aí é o começo da decadência. É sempre assim. Os grandes impérios, tudo aquilo que se achou muito grande começou a decair. Então, gente, nesse nosso planeta de provas e expiações, de dores e sofrimento, onde nós somos muito egoístas e muito orgulhosos, eu acho que eu passei os recursos valiosos da dor. Então, quando a dor nos invade, a gente se torna mais humilde, mais solidário, a gente tem muito mais compaixão, e vem um despertamento para cada um de nós, porque muitas das vezes é aquela velha história, não vai pelo amor, vai pela dor, não é isso? O ditado é antigo, não vai pelo amor, vai pela dor. Então, quantos de nós hoje que estamos na doutrina espírita pela dor? A maioria de nós está na doutrina espírita quase na sua totalidade pela dor. Ninguém procura isso na doutrina espírita porque a vida está maravilhosa. Ninguém procura uma igreja porque a vida está boa. A gente procura quando a dor nos invade. A maioria de nós, gente, é claro, né? Então é claro que tem pessoas que já têm evolução, que já são capazes dessa espiritualidade. Mas para a maioria de nós, quando realmente a coisa está feia, aí a gente tem um despertamento para as coisas espirituais.
Então, o que nos ajuda em tudo isso, em todo esse processo de orgulho, de egoísmo, de expiação, dor e sofrimento, é o processo de humanização. Quando nós nos humanizamos, quando nós olhamos para o nosso semelhante e enxergamos neles o nosso irmão, alguém igual a nós, alguém que também sofre, alguém que também tem dor, aí o que acontece com a gente? A gente se torna todas essas qualidades: humildade, caridade. Aí nós nos humanizamos. Isso é que é importante, a humanização de cada um de nós. Isso é que vai nos tornar evolutivos enquanto aqui na Terra. Nós podemos progredir materialmente? Podemos, ninguém proíbe progredir materialmente, mas o mais importante é a nossa evolução. Ela é muito mais importante do que o nosso progresso material, é a nossa evolução espiritual. A humanização proposta por Jesus. O que Jesus nos propôs no seu Evangelho de amor? O que Jesus nos propôs? Jesus nos propôs caridade, perdão, amor ao próximo. Então, esse é o processo de evangelização que Jesus propôs a cada um de nós. Quando Ele nos fala: deixai vir a mim as criancinhas, tudo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Então vejam bem, Ele coloca tudo que você faz ao seu próximo, especialmente aquele que é o seu próximo que está em dificuldade, aquele seu próximo que está numa condição inferior à sua social. Tudo aquilo que você faz àquela pessoa que está fragilizada, Jesus fala: é a mim que você faz. Então, o que Ele quer nos mostrar? Ele quer nos mostrar isso, que o nosso próximo é aquele que realmente nós temos que colocar todo o nosso amor, toda a nossa caridade, o perdão. O perdão é aquela história, né? Eu não vou perdoar, mas você não vai perdoar, o que acontece? Você está se punindo por um erro de outra pessoa. Não é? A pessoa faz alguma coisa para você que você não gosta. Aí você fala assim: não vou perdoar, você fica com raiva dela e fica remoendo aquela raiva dele de você. Você está punindo a quem? A você mesmo. Essas energias negativas vão fazer mal para você. Muitas das vezes elas vão fazer mal para outra pessoa, talvez. Se ela entrar na sua sintonia negativa, ela talvez vai ser prejudicada. Mas o principal prejudicado é você mesmo. Você está se punindo por um erro de alguém. Então, o amor ao próximo, tudo que fizer, tudo que você vai fazer ao seu próximo, pensa: se eu fizer a ele, se fosse com você. Você se coloca no lugar do seu semelhante. Aí você vai ver se isso é bom ou se isso é ruim. Fazei ao seu próximo aquilo que quisesse que fosse feito a você. Não é máximo? Então a gente sempre se coloca no processo empático. A gente sempre está olhando a situação do outro e nos colocando naquela situação para ver se aquilo é bom, se aquilo vai beneficiar ou se aquilo vai prejudicar. Em Marcos, em Marcos 8,36, ele fala: pois, Jesus fala, né, gente? Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, gente, a vida material, a gente se engana muito, a gente se nutre de muitas ilusões. A gente acha que a riqueza é a principal fonte de objetivos de cada um. Mas são ilusões que a gente nutre, porque a matéria faz isso.
Nós precisamos satisfazer a matéria, e ela nos provoca essas armadilhas, essas ciladas que a gente cai. O Steve Jobs, aquele fundador da Apple, né, que era o homem mais rico na época, do ano em que ele faleceu, ele teve todo o dinheiro ao seu dispor. Ele morreu de câncer e ele não conseguiu se curar do câncer. Ele morreu com câncer, e ele morreu brigado com a filha, brigado com a mãe da filha dele, brigado com um monte de gente. Por quê? Depois ele acordou, quando ele já estava em processo realmente moribundo, ele acordou que ele errou demais na vida dele. Ele errou demais. Por quê? Ele se preocupou a vida inteira em ganhar o mundo, em ser o homem mais poderoso do mundo, a maior empresa do mundo, o mais rico do mundo. O que adiantou para ele? Ele morreu como qualquer um de nós, jovem, relativamente jovem. Então, no final da vida dele, ele viu que o mais importante ele deixou na caminhada. O que é o mais importante? Os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos pais, os nossos amigos, são as pessoas. Isso é muito mais, a maior riqueza, isso é muito mais importante do que qualquer dinheiro do mundo. Porque nós não sabemos a hora que nós vamos partir, gente. Nós não sabemos, ninguém sabe. Então, a gente tem que, aquela velha história, né? Nós temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É maravilhosa essa música, porque ela fala isso. Então, é preciso que a gente ame as pessoas no momento presente. Eu vou deixar, daqui 15, 20 anos, quando eu conseguir minha independência financeira, aí sim, aí eu vou poder sair com meu filho, com minha filha. Daqui 15, 20 anos, seu filho já casou, sei lá o que vai estar, sei lá se vai estar. O que adianta? Claro que a gente tem que ter um progresso material, isso não é errado, mas a gente tem que saber dosar, a gente tem que olhar essas coisas, que são as coisas mais importantes da vida. É a nossa relação com as pessoas, é a nossa humanização, é a nossa capacidade evangélica de buscar no próximo aquele que tem que ser amado. Isso é o mais importante. Não vamos cair nas ciladas da vida, das coisas materiais, que elas não são a mais importante. A mais importante são as coisas que alimentam o nosso espírito. Por quê? Porque nós somos essencialmente espíritos. Não esqueçamos disso. Nós somos espíritos antes de sermos matéria. Como assim mesmo, com certeza. Mas essa equação, às vezes, nós não encontramos equilíbrio sempre, né? A gente precisa de muito equilíbrio em tudo na vida, mas às vezes nós não temos essa sabedoria. Então a gente vai errando, vai acertando, mas o importante é que a gente saiba que a gente tem que buscar uma convivência harmônica com as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é o mais importante. Paulo falava, como eu disse a vocês anteriormente, um apóstolo que amou o Cristo imensamente. Então, Paulo falava que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo também abriu mão de tudo aquilo que ele era quando ele era um cidadão judeu. Ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa importante na sociedade. Ele também abriu mão de tudo para se tornar o servo mais humilde do Cristo. Então ele falou essa frase maravilhosa: viver é Cristo e morrer é lucro. Tem no filme dele, Paulo Apóstolo, não sei se já viram esse filme, ele fala ao contrário.
ele fala Paulo fala, quando ele está na prisão, e ele está para ser decapitado, ele foi decapitado pelos romanos. Então, pouco antes da sua decapitação, ele tem um diálogo com o diretor da prisão. Se eu não me engano, o nome do diretor era Maurício, era um general romano, muito importante também, tudo. E ele fala com o Maurício já tinha velejado. Aí o Maurício fala, não, claro que eu já velejei. Aí ele fala, quando a gente está no mar, a gente pega a água na mão e enche a mão de água. Aí o que acontece? A gente enche a mão de água, a água vai esvaindo, não tem jeito, sua mão está fechadinha, mas a água vai esvaindo até sua mão ficar seca. Então, ele fala, assim são as pessoas no mundo. As pessoas que não conhecem o Cristo são assim. A vida vai se acabando, e na hora que acaba a água, acaba tudo para elas. E para o cristão não. Para o cristão, quando a água que está na mão se acaba, se abre o mar, aquele imenso mar, aquelas águas maravilhosas de redenção e de amor. Então o cristão é isso. O cristão, quando ele parte, nós temos um mar de maravilhas nos aguardando a todos nós, as maravilhas que Jesus nos prometeu. Eu irei, prepararei o lugar e levarei vocês para mim. Foi isso que ele falou. Ele dizia que ele ia nos levar e não ia nos abandonar. Então, a Meimei tem uma frase dela que diz que os mais desditosos são aqueles que perderam a experiência. Então, nunca percamos as esperanças, jamais. Por mais difícil que seja a vida de cada um de nós, por mais que pareça que está tudo perdido, não percamos as esperanças. Por quê? Porque Jesus está conosco. E um novo dia sempre nasce, é uma nova oportunidade, novas coisas acontecerão, coisas maravilhosas, porque nós não estamos perdidos aqui, gente. Nós estamos aqui com Jesus, com Maria, com Frei Leopoldo, com tantos espíritos que nos amam e que estão velando por nós. Jamais percamos as esperanças. Jesus ama a cada um de nós, assim como esses espíritos maravilhosos. E Paulo nos dizia, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. Tudo nós agradecemos. É difícil para nós, claro que é, mas agradecemos. Agradecemos sempre, sabe por quê? Porque tudo é motivo de alegria. Tudo que nos está acontecendo agora é motivo de crescimento para cada um de nós. E nós vamos sair muito melhores do que quando aqui chegamos, se Deus assim permitir. Obrigado pela paciência.